Reunião da Paz, capítulo 28. Isaac e o tempo. Hoje nos deparamos com uma notícia triste. De alguma forma fomos pegos de surpresa, pois imaginávamos que tal evento não pudesse ocorrer. Como os antagonistas puderam antecipar essas ações de forma tão eficaz? Clemente estava a par dos planos malignos e, nesse caso, acreditava que haveria mais tempo, mas não houve. Todos nós ficamos surpresos e até inconformados com as tramas dos antagonistas que ocorreram mesmo diante do nosso olhar e trabalho atento. No dia 11 de setembro de 2001, os antagonistas se anteciparam e promoveram o terror no mundo através de um atentado que foi planejado muito antes. Nós acompanhávamos o caso e acreditávamos que teríamos tempo hábil. Seria mais uma ação monitorada e acreditávamos que poderíamos interferir, mas nesse caso não foi possível. Subestimar o inimigo é algo que um guardião não pode fazer. Por isso, estamos insatisfeitos com o nosso desempenho nesse caso. A grande mentira. Um repórter de uma grande emissora norte-americana fez alguns levantamentos importantes, porém foi calado logo em seguida. Tanto ele como a família sofreram ameaças de morte. Foi necessário ficar quieto naquele momento e no futuro, quem sabe, poderia revelar algumas informações. Muitas teorias e especulações surgiram para tentar explicar o inexplicável. O repórter viu e reviu as imagens, e mesmo que elas mostrassem grandes aviões se chocando contra as torres, não foram encontrados destroços, e isso ocorreu em todas as situações. As torres que foram projetadas para suportar terremotos nível 5 e que também suportariam choques com aviões daquele porte, simplesmente ruíram. Todos em alerta, os Guardiões do Norte pedem auxílio das colônias e dos grupos de socorro. Toda a rede de comunicações dos Guardiões trazia a notícia do atentado terrorista. Muitas emissoras de TV transmitiram ao vivo para todo o mundo o choque do segundo avião, mas não mostrou a queda da 7ª torre, que também foi ao chão, porém sem sofrer nenhum choque. O mundo estava assustado e a gigantesca nuvem de poeira e de fumaça foi vista do espaço pelos tripulantes da estação espacial. Cortes no metal. As grandes fundações das torres, ou melhor, algumas partes dessas fundações que resistiram ao calor, mostravam algo muito interessante, um corte diagonal. Esse corte tinha as bordas de metal derretidas. Nenhuma viga de aço apresenta um corte como esse quando ocorre uma tragédia assim. Nós vínhamos investigando a ação dos antagonistas e sabíamos que pretendiam realizar esse atentado. Por muito tempo acompanhamos agentes implantando explosivos poderosos nas estruturas das torres, e tanto a parte interna dos prédios, projetada para resistir aos mais duros impactos, como as estruturas periféricas, foram pulverizadas durante o atentado. Que tipo de bomba gera tanto calor assim? Isso mesmo. Nenhum avião seria capaz de gerar tanto calor a ponto de destruir as estruturas principais, fazendo com que os andares caíssem uns sobre os outros. A inteligência militar norte-americana talvez seja uma das mais capazes de todo o mundo e não deixaria que tal fato ocorresse, exceto que houvesse ações de antagonistas infiltrados. As torres foram ao chão
Parte do Pentágono foi ao chão e a torre número 7 foi ao chão. Nós não poderíamos fazer muito naquele momento, a não ser prestar auxílio junto aos grupos de resgate. Nova York. A cidade amanheceu tranquila e as pessoas seguiam suas vidas, suas rotinas. Pais levavam seus filhos para as escolas, pessoas se dirigiam para o trabalho e todos os serviços funcionavam normalmente. Naquela manhã, Clayton se atrasou para o trabalho e se viu em uma sequência de imprevistos. Não conseguia chegar ao escritório. Quando estava a 3 quarteirões, assistiu à primeira explosão. Não pôde acreditar. Um avião bateu na primeira torre? Parecia impossível. Ficou olhando para cima quando começaram os gritos e sirenes vindos de todos os lados. A área foi interditada e Clayton não conseguia avançar mesmo que quisesse. Muitos tiveram seus caminhos obstruídos naquele dia e não puderam chegar ao local de trabalho, enquanto que outros sim, como faziam todas as manhãs, e não voltaram. Um passo à frente. Os antagonistas estavam um passo à nossa frente naquele caso. O que deixamos passar? Como não percebemos? A verdade é que os subestimamos. Muitos morreram de forma terrível, se jogando das alturas. Outros foram esmagados pelo concreto e outros foram desintegrados pelas explosões. Há anos, as torres e os outros alvos eram visitados por infiltrados que prepararam as edificações para serem implodidas. Acreditamos que estavam ali durante a construção das torres. Tudo foi um grande teatro. Mas com qual objetivo? A resposta simples é poder. É pela agenda que deve ser aceita por líderes de várias nações. Há interesses diversos nessa extensa trama que os encarnados nem fazem ideia. O presidente dos Estados Unidos, naquele momento, não estava na Casa Branca. Guardiões, todos na sala de instruções, por favor. Constantino nos chamou com pesar na voz. Um terrível fato aconteceu e nós deixamos passar. Sabemos que as ações dos antagonistas são monitoradas sem descanso, mas nesse caso, eles se anteciparam. Constantino, o que acha que ocorreu? Como não percebemos isso? Matias, nós falhamos em esperar demais. Matias cuida de todos os nossos equipamentos. Ele é um dos instrutores que auxiliam os guardiões na utilização dos equipamentos tecnológicos. E o que podemos fazer a respeito? Compreendo que tudo está na condução de Deus. Mas me atrevo a perguntar se muitas vidas poderiam ser salvas. Infelizmente não podemos voltar no tempo. Talvez possamos. O dirigente Isaac entra na sala de instruções. Dirigente Isaac, seja bem-vindo. O senhor deseja falar conosco? Amigos, o que tenho a dizer pode parecer estranho, pode parecer arrogância da minha parte, pois só Deus sabe o que é melhor para todos nós. Mas sim, é possível tentar reverter ou amenizar o quadro. Estamos ouvindo, Senhor. Constantino estava abalado com o ocorrido. Ele queria ouvir o que nosso dirigente tinha a dizer. Luiz e eu nos olhamos e imaginávamos do que se tratava, pois lembramos da palestra do nosso irmão X. Em alguns casos, nossa linha do tempo é modificada. Isso é muito sério e qualquer ação feita sem compromisso com a verdade cria muitas dores na vida de todos nós. Estou falando de voltar em nossa linha do tempo,
para contatarmos a nós mesmos e alterarmos esse fato. Dirigente, pode me esclarecer? Já pensei sobre esse assunto algumas vezes e meu raciocínio não alcança nem os mecanismos, tampouco as implicações de uma volta no tempo. Se voltarmos e alterarmos os acontecimentos, estaremos interferindo nos projetos de vida dos encarnados? Como poderíamos alterar os fatos, desencadeando outros desdobramentos, a ponto até de interferir no nascimento de alguns irmãos? Luiz, você está correto em seus apontamentos. De fato, se não fizermos isso da maneira correta, podemos sim prejudicar os caminhos de outros irmãos. Então, faremos o que for possível, sempre com muito cuidado. E como faremos isso, dirigente? Isso é realmente possível? Sim, Antônio, é possível. Porém, não recorremos a essa possibilidade de forma irresponsável. Esse recurso nos foi dado pelos nossos irmãos das estrelas, mas nunca deve ser usado sem uma avaliação detalhada de todas as vidas relacionadas. O viajante poderá retornar em uma linha temporal para atuar de forma oculta, deixar uma mensagem a si mesmo ou até interagir com companheiros que tenham treinamento para isso. Eu serei voluntário para essa tarefa, Senhor. Sim, Constantino, eu sei que tem a coragem necessária para essa tarefa, mas eu pessoalmente farei isso. Não será a primeira vez. Não é fácil, pois temos que inibir os pensamentos de dúvida, os dilemas e o sentimento de culpa. Temos que atuar como agentes passivos, que executarão apenas as orientações dos nossos irmãos das estrelas. Por isso, preciso me preparar. Constantino, em minha breve ausência, você será o dirigente interino. Sim, dirigente Isaac, farei o que determina, com satisfação, respeito à função. O plano. O dirigente Isaac mais uma vez chamou-me em seu gabinete. Dessa vez senti um pouco de receio ou medo. Seja bem-vindo, Antônio. Imagino que saiba o motivo do meu convite. Dirigente Isaac, sim, acredito que sei. O senhor quer que eu participe da viagem? Sim, quero que me acompanhe, me ajude a manter o foco e que também registre a nossa viagem. Quando o dirigente Isaac pediu que eu o ajudasse a manter o foco durante o evento, me senti honrado e comovido. Como eu poderia ajudar um espírito tão experiente? Mesmo assim, aceitei sem questionar e estava pronto para receber as instruções. Senhor, farei o que for necessário para que tenha todo o apoio. Pode contar comigo. Não se preocupe, Antônio. Seremos o apoio um do outro. Vamos ao trabalho? Irmão Assis. Naquele mesmo dia, recebemos a visita de um grande amigo. Ele atua com os guardiões planetários que cuidam do nosso sistema solar. Assis é um especialista em questões como essas. Faz algum tempo, irmão Isaac, como você está, velho amigo? Ora, meu amigo, você faz uma pergunta muito carinhosa, mas sabe que a verbalização não é necessária. Mesmo assim, fico muito feliz que tenha falado. Eu, na verdade, estou bem, exceto por mais essa viagem que farei. Isso ainda me deixa com os pensamentos agitados. Sim, Isaac, eu sei disso. Mesmo os viajantes mais experientes sentem o peso da responsabilidade em suas almas. Qualquer erro pode gerar mais problemas do que soluções. Por isso, só faremos uso desse recurso em casos especiais. O fato que ocorreu há poucos dias na América do Norte é uma ação muito bem coordenada dos negativos. Fizemos consultas com os níveis mais elevados e obtivemos a resposta que podemos interferir em certo grau. Peço licença para me intrometer na conversa. Mas o que seria um certo grau, irmão Assis?
Sinta-se à vontade para participar da conversa, guardião Antônio. Certo grau significa uma nova linha de acontecimentos. Essa linha também sofre a ação direta e indireta de todos os envolvidos, e os acontecimentos não são todos previstos. O que desejamos é reduzir ao máximo o sofrimento que poderia ser evitado com a permissão de Jesus. Entendemos que se os níveis de comando superiores nos autorizaram, significa que temos permissão de interferir, mas não que apagaremos totalmente esse acontecimento dos registros universais. Agradeço o esclarecimento, irmão Assis. Farei o que for preciso. Vou colaborar para que a missão tenha sucesso. A viagem. No dia seguinte, estávamos em uma nave estelar onde trabalha nosso irmão Assis. Fomos levados para uma sala que aparentava ser bem maior por dentro do que por fora. Esse é um local próprio para a viagem. Nós seremos transportados através de uma dobra no espaço-tempo para alguns dias antes do atentado. Uma vez lá, deixaremos mensagens na rede de comunicações dos guardiões, incluindo aos grupos que cuidam do nosso sistema solar. Todos os níveis de comando já foram avisados de que algumas pequenas mudanças podem ocorrer nesses poucos dias que antecedem o atentado até o dia 11 de setembro. A sala apresenta uma iluminação amena. O dirigente Isaac e eu estamos no centro dela. Avisto no piso vários círculos de tamanhos distintos e todos estão centralizados na sala. Formam algo parecido com pequenos degraus, onde os círculos maiores estão embaixo e os menores mais acima, até mesmo o círculo central, que é onde estamos. Poderia chamar de escada redonda. Nós ficamos em pé, bem no meio do degrau mais alto. Nossa orientação é realizar a tarefa em um prazo determinado. A tecnologia irá nos enviar para a data selecionada e estaremos camuflados. Vamos utilizar os sistemas da alvorada para a emissão da mensagem de alerta. Essa mensagem também será enviada ao mesmo tempo para Isaac e Antônio, que irão conversar sobre o recebimento de uma mensagem vinda do futuro, com as orientações para que os guardiões se antecipem contra a ação dos antagonistas. Assim que transmitirmos a mensagem, aguardaremos o tempo combinado para sermos trazidos de volta ao nosso tempo e espaço. Não veremos a nós, mas nosso irmão Assis também fará contato para validar a mensagem. Assis tem uma consciência um pouco diferente e pode se manifestar em vários índices de tempo, se necessário. A corrida. Os guardiões receberam a mensagem vinda do futuro e se anteciparam. Isaac e Antônio agora possuíam lembranças adicionais vindas daqueles dias, do que viveram no passado, isto é, das duas linhas. Somamos nossas forças com os grupos do norte e chegamos até as duas torres, a 7ª torre e ao Pentágono. Encontramos agentes dos antagonistas protegendo e vigiando os explosivos, e não foi possível evitar um enfrentamento direto. No meio de uma batalha, desarmamos alguns explosivos, mas uma explosão enorme foi acionada remotamente. Não conseguimos evitar totalmente o atentado. O que mudou é que a 7ª torre teve o contingente de vítimas diminuído, pois conseguimos evitar que eles chegassem ao trabalho. O Pentágono teve sua estrutura derrubada, mas não vimos sinal de nenhum avião. O estrago parecia ter sido causado por um míssil. Como já citei, mesmo interferindo na rotina de centenas de pessoas que foram salvas por não terem conseguido chegar no trabalho, as duas torres caíram mesmo. Agora temos duas lembranças pesarosas em nossas mentes. Não conseguimos impedir as explosões. Segunda viagem.
Presidentes, vices, ditadores, magnatas e seres de outras dimensões formam parte dos grupos de antagonistas que fazem de tudo para dominar nosso planeta. Não podemos subestimá-los. Há uma série de determinações e uma agenda que eles querem impor às nações. O 11 de setembro foi uma amostra do que pode acontecer com quem não aceita os seus termos. O atentado também foi uma justificativa perfeita para outros conflitos internacionais e algumas caçadas. Mais uma viagem é o que nos permitem. A sabedoria divina nos alerta que muitos eventos são possíveis de reverter e outros eventos são o que são. Mesmo assim, temos permissão para retornar e afastar o máximo de pessoas do local. Enquanto isso, a sabedoria divina irá usar o evento para abreviar o resgate de débitos de muitos. Mesmo assim, será um momento de pesar. Entendo, Assis, e agradeço pela oportunidade que nos deu para interferirmos. Sabemos que algumas batalhas são maiores que as nossas capacidades. Assim que Isaac e Assis se despediram, voltamos mais uma vez no tempo. Agora temos em nossas lembranças 3 versões dos acontecimentos. Não conseguimos alterar os fatos como imaginávamos, mas foi possível impedir que outras centenas de pessoas chegassem ao trabalho naquele dia. Focamos também nos grupos de antagonistas responsáveis por esse atentado. Todos foram visitados e também pudemos adiantar o exílio de muitos deles para fora do nosso querido planeta. A lição que aprendemos é a de não subestimar o mal, em momento algum. De minha parte, fiz o registro das viagens como o dirigente Isaac pediu. E esses têm uma energia diferente, não sei explicar o que é. Talvez seja o resultado das atualizações nos dados, que não estão em nossa linha do tempo exatamente. Não devo ficar especulando sobre isso, mas achei a observação válida. A experiência foi muito marcante. Por alguns dias fiquei um pouco afastado das missões do grupo da Alvorada. Luiz ficou um tanto preocupado comigo e me procurou para conversarmos, sempre muito respeitoso com o meu afastamento, que era necessário até que eu me sentisse melhor e desligado emocionalmente dos acontecimentos desses últimos dias.